Daqui 2 semanas, dia 21 de setembro, vai ser o dia da árvore. E a Adri Barbosa, do Rio Grande do Norte, fez um pedido para mim. Ela fez o pedido através da lista VIP do WhatsApp 18981404688. E agora tem uma super novidade. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link onde você clica nele, tá escrito WhatsApp, e você vai cair direto nesse número aqui que eu te falei. E o pedido da Adri Barbosa foi de ensinar essa folha aqui, ó. Ela pediu para eu ensinar uma folha. Essa folha é folha para aplicação. Eu fiz ela no barbante e eu fiz ela numa linha mais fina. Então a mesma quantidade de ponto deu tamanho diferente da folha, bem diferente. Mas é só por causa da espessura da linha. Tem algumas partes que eu acelerei, você dá um pause para poder conseguir me acompanhar. Outras partes eu pulei, conforme eu fui explicando, já fui pulando as partes, mas tá bem explicadinho, facinho para você entender. Então vamos lá aprender a fazer a folha pro dia da árvore. Essa daqui eu fiz com linha, bem fininha a linha. E essa eu fiz com barbante, que ele é mais grosso. E eu vou repetir essa no barbante, a diferença do tamanho de uma para outra, a quantidade de pontos é a mesma. Eu vou fazer ela no barbante porque é mais fácil de ver no vídeo. Então eu vou começar fazendo 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Esse é o comprimento que vai ficar a folha. Agora, eu vou pular o primeiro, aí eu vou contar para trás, ó. Tem essa correntinha que sai a argolinha que tá na agulha. Eu vou contar mais uma, pegar na próxima. Então, eu vou contar 1, 2, na terceira correntinha eu faço um ponto baixo. A partir desse um ponto baixo, eu faço 12 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Sobrou uma correntinha. Nessa correntinha, essa correntinha última, a gente vai colocar 5 pontos baixos para fazer essa voltinha. Então, vamos colocar aqui na última correntinha. Eu vou pegar o fio e pôr para lá, para ficar um pouquinho reforçado. Então, eu vou fazer um ponto baixo, 2, 3, 4 e 5. Vai ficar 5 pontos baixos no mesmo ponto de base, para ele fazer a curva. Agora, a gente fez 12 pontos baixos, então vamos contar. Para fazer esse primeiro degrauzinho aqui, a gente vai colocar 3 pontos a menos. Se tem 12, a gente vai colocar 9. Tem que tomar cuidado para não colocar errado. Aqui a gente vai colocar um no pé de cada ponto baixo que a gente pôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tem que sobrar 3. Aí você vai contar aqui. Sobrou 1, 2, 3. Esses 3 a gente não faz. Terminou os 9 pontos, vira a folha. Vou fazer uma correntinha. E aqui mesmo, onde a gente fez o último ponto baixo, a gente coloca um ponto baixo. Aí vai fazer os 9 pontos baixos que a gente fez
para subir a folha. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí aqui eu vou ter os 5 pontos baixos que eu coloquei no mesmo ponto de base. Então aqui nesses 5 pontos baixos que a gente fez para fazer essa curva, no primeiro, depois dos 9 pontos baixos que a gente fez, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1 e 2. No próximo ponto eu faço só um ponto baixo. E no ponto do meio, como são 5, então tem o primeiro eu coloco 2, o segundo eu coloco 1 e o ponto do meio, que é o terceiro ponto, eu vou colocar 3 pontos baixos. O quarto ponto coloco 1 e o último ponto dos 5 eu coloco 2. Então aqui eu vou pôr 3, 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. O próximo eu coloco só 1. E no próximo eu coloco 2. 1 e 2. Agora a gente tem que fazer o degrauzinho do outro lado. Aqui os degrauzinhos estão na mesma altura. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, eu também vou colocar 9. 9 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sobrou quanto? 1, 2, 3. E ficou da mesma altura do outro lado. Viro de novo a folha, faço uma correntinha e vou fazer a mesma coisa aqui. Pego no primeiro pontinho, faço um ponto baixo. Só que agora a gente aumentou um ponto aqui. Então vai dar 10 pontos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu fiz 10 pontos baixos. O próximo ponto eu vou colocar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1 e 2. Na carreira de baixo, a gente fez um ponto baixo em um ponto de base, antes dos 3 pontos baixos e depois dos 2. Agora eu vou fazer um a mais. Aqui eu tenho 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e vou fazer 2 seguidos. Um num ponto de base e mais um num ponto de base. E aí tenho 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. E o ponto do meio é onde a gente vai fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Do mesmo jeito que eu fiz antes, eu vou fazer depois. Faço um ponto baixo em um ponto de base, mais um ponto baixo num ponto de base. Agora eu vou fazer nesse ponto de base, eu faço 2 pontos baixos. 1 e 2. E vai formando essa curvinha aqui, ó. Agora eu vou contar assim. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos na carreira de baixo. Por que que a gente tem 10 não 9 se a gente tinha feito 9? Porque aqui tem 2 pontos baixos. Um que veio para fazer a curva e o outro que
ficou para fazer a continuação da folha. Então, se eu tenho 10, tenho que deixar sobrar 3, eu vou fazer 7. E 7. Sobrou 1, 2, 3. Vou virar a folha, faço uma correntinha e vou seguir aqui no mesmo ponto. Tenho 7, como aqui eu aumentei, eu vou fazer 8 então. Aí dá pra ver que vai começando a fazer o formato da ponta da folha. Fiz os 8 pontos baixos, o próximo ponto eu coloco 2 pontos baixos, no mesmo ponto de base. 1 e 2. Aqui eu tinha feito 2, na carreira de baixo eu fiz 2 pontos baixos entre esse que tem 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e o que tem 3. E agora eu vou fazer 3, então aqui vou ter 1, aqui eu tenho 2, na carreira de cima tenho 3 seguidos, 3 seguidos. 1, 2 e 3. Nesse ponto, aqui é o ponto do meio desses 3, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Faço mais 3 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3. Nesse próximo ponto eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por que que tem um a mais do que tinha do lado de cá? Por causa desse aumento que a gente faz para fazer a curva. Se eu tenho 11, eu preciso que sobra 3, eu vou fazer 8. E 8. Sobrou 1, 2, 3. E aqui dá pra ver que ficou na mesma altura do outro lado. Viro a folha, faço uma correntinha e faço a mesma coisa. Aqui eu fiz 8, então quando eu vou voltar, eu volto com mais um. Volto 9. 9. Nesse próximo, coloco 2. 2 pontos baixos em cima do mesmo ponto de base. Na carreira de baixo eu fiz 3 pontos seguidos, agora eu faço 4. 1, 2, 3, 4. Nesse ponto do meio faço 3 baixos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3. Aqui faço 4 pontos seguidos. 1, 2, 3, 4. No próximo, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9, preciso que sobra 3, eu vou fazer 6. E 6. Sobrou 1, 2, 3. Viro. Faço correntinha, fiz 6 para vir, vou fazer 7 para voltar. E 7. Faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, 1 e 2. Na carreira de baixo eu fiz 4, agora eu vou fazer 5 seguidos. 5. No ponto do meio, faço 3 no mesmo ponto de base. 1, 2, 3. Faço 5 seguidos de novo. Faço 2 no mesmo ponto de base. 1, 2. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10, preciso que sobra 3, vou fazer 7. 7. Sobrou 3. 1, 2, 3. Sobrou 3. Vira de novo. Se eu fiz 7 para vir, faço a correntinha
e vou fazer 8 para voltar. Terminou os 8 pontos, vai fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1 e 2. Na carreira de baixo fez 5 pontos baixos seguidos, agora faz 6. 6. No ponto do meio, faz 3 pontos baixos de novo. 1, 2, 3. 6 pontos baixos seguidos, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, 1 e 2. Agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu preciso que sobra 3, então eu vou fazer 5 e 5. Sobra 1, 2, 3. Essa daqui vai ser o último degrauzinho, que aqui tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, com essa da ponta 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Faço a correntinha, e eu fiz 5 para subir, faço 6 para descer. Faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, 1 e 2. A carreira de baixo eu fiz 6, essa próxima carreira eu vou fazer 7. O ponto do meio eu faço 3 pontos baixos no mesmo ponto de base e vou fazer 7 pontos seguidos. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, 1 e 2. E agora para fazer o último, contando esse, 1, 2, 3, 4, vou fazer o quinto. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu preciso que sobra 3, faço 6. Viro o trabalho, faço uma correntinha, fiz 6, volto 7. Faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aqui eu fiz 7, eu vou fazer 8. E aqui para finalizar, no ponto do meio, eu faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Esse ponto baixíssimo vai ajudar a disfarçar que terminou aqui. E aí vai ficar a folha. E aí, gostou de fazer a folha? Ó, eu fiz duas do mesmo tamanho, deu certinho, igualzinho. E essa daqui, como eu tinha falado, eu fiz com linha fininha. Se você gostou então de fazer essa folha, se inscreve aí no meu canal do YouTube, curte a minha página do Facebook e não esquece que aqui embaixo na descrição do vídeo tem o número do WhatsApp. Se você estiver vendo do celular, ele cai direto na conversa e você já pode mandar mensagem para mim dizendo o seu nome para mim, para você fazer parte da lista VIP do WhatsApp. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo. A folha, folhas. X, Y, Z.